Olá, meus queridos. Feliz sábado para vocês. Que Deus abençoe a todos os que estão nos assistindo. Como é importante a gente ter esse encontro todos os sábados. Claro que tem outros dias também, durante os domingos, as quartas, mas durante o sábado a gente crê que consegue um maior número de pessoas, né? Apesar de não termos atividade durante a semana, quando eu digo atividades assim fora de casa, a maioria das pessoas, mas pelo menos o sábado a gente para de fazer todas as coisas. E esse é um momento singular, um momento muito importante, em que nós temos a oportunidade de recapitular a lição da Escola Sabatina, o manual, nosso manual de cada trimestre, e esse, só lembrando e recordando, nós estamos falando tudo relacionado às Escrituras, como interpretar as Escrituras. As pessoas estão com fome e sede da palavra. Às vezes a gente lê e não entende como. Então, a gente está vendo durante esse trimestre como é que podemos criar meios para aprimorarmos o estudo da palavra de Deus. Que alegria estarmos com vocês nesta manhã. Vamos fechar nossos olhos, antes de mais nada, para termos uma palavra de oração. Deus e eterno Pai, muito obrigado por esses momentos até aqui vividos. Pedimos agora que esteja conosco na recapitulação da lição da Escola Sabatina. Algo que acontece todos os sábados. Nós te louvamos por isso e te pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Lição 6, por que a interpretação é necessária? O que é interpretação, em primeiro lugar? Você lê algo, um texto, um trecho, alguém fala, uma música, uma poesia, e ali você para e pensa, qual é a mensagem? O que é que o autor, ou o cantor, ou o compositor, o poeta quis dizer com aquela mensagem, naquelas palavras? Às vezes fica algo nas entrelinhas. A palavra de Deus, ela não é diferente. Quero dizer para vocês que homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia, mas o autor é Deus. Deus mandou e eu ouvi a palavra do Senhor. Então, meus queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, é uma carta de Deus ao homem. Como nós falamos no início, toda e qualquer comunicação face a face foi interrompida. Mas Deus, ele não se cansa. Ele vai à procura de nós seres humanos. Ele queria criar uma maneira, como criou, de não interromper esta comunicação. E aí o pecado foi crescendo, o ser humano foi se aprofundando, e aqui chegou. Nós temos a palavra escrita, certo? Que é o recado de Deus para cada um de nós. Então, irmãos, é necessário. Interessante que na época das cartas, eu digo isso porque hoje existe carta ainda, tem os e-mails, mas eu digo assim, na época que não tínhamos o computador, na época que não tínhamos o e-mail, que as comunicações eram feitas por carta, correio. Eu tenho cartas de minha esposa, na época namorada. Eu me lembro que uma vez eu estava passando férias em um local distante dela, e a saudade apertando, e minha esposa está me acompanhando, eu mando um beijo para ela, a irmã Luzânia, e a saudade apertando, e eu me lembro dessa carta, e eu ficava ansioso, e eu ia hoje no correio, por exemplo, e ia amanhã, ia depois da manhã, chegou alguma carta aí, e o local que nós estávamos passando férias, era uma praia, não tinha um carteiro que ia lá ao local da casa que nós estávamos para entregar a carta. Então, nós tínhamos que dirigir à agência dos Correios. E, meus queridos, quando chegou essa carta, que alegria! Eu abria a carta, eu lia, eu relia, eu cheirava a carta. Por quê? Porque foi escrita por uma pessoa amada.
Meus queridos, a palavra de Deus é muito mais do que isso. É uma carta escrita por uma pessoa amada. Deus nos ama. Ali ele derrama todo o seu amor, expressa todo o seu amor por uma raça caída, por seres humanos pecadores que somos nós. Então está ali. Então, por favor, que amor você pode dizer que tem a Deus? Aí disse a Bíblia, eu pego, eu leio quando dá, eu estudo quando dá. Meu querido ou minha querida, aqui está a palavra de Deus. Palavras de vida estão escritas aqui. Palavras de vida eterna, de saúde espiritual, estão aqui. E Deus está querendo se comunicar comigo e com você. Então está aqui. Vamos usar mais a palavra de Deus. Mas o estudo dessa semana diz: por que a interpretação é necessária? Por que é importante a interpretação? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. É o verso áureo. Então vamos lá. Ler a Bíblia significa interpretá-la. Como assim? Você lê algo, você não diz assim, bom, leu e leu. Não é assim. O que isso quer dizer para a minha vida? O que Deus quis falar para mim? Qual foi a mensagem de Deus para aquelas pessoas que viviam naquela época? E como isso chega até a minha pessoa, até meus dias? Então, ler a Bíblia significa interpretá-la. Agora, compreenda, tem gente que, às vezes nós vamos falar tudo isso aqui, e está aqui na parte introdutória, tem gente que se apega a texto. E se você, às vezes, só se prender a um texto, você pode estar interpretando de forma errada. Então, como diz a palavra, um texto fora do contexto, ou sem o contexto, rapidamente te leva a um pretexto para nossos próprios interesses e ideias. Então é aquela situação, não, mas aqui está dizendo que eu devo, o dia de guarda é o domingo. Vem cá, está escrito isso aqui mesmo? Está escrito a palavra domingo? Você leu o que está antes e depois? Então é um texto fora do contexto. Então você tem que interpretar. Nós falamos algumas coisas na semana passada com respeito a isso. É aquela velha história, né? E eu já falei isso em algumas pregações, já repeti algumas vezes. Mas tem pessoas aqui que ainda não escutaram. Vamos ver, por exemplo, alguém chega e diz assim, eu quero saber hoje o que Deus diz na sua palavra para mim. Irmãos, é importante. Deus já me falou dessa forma, há muito tempo atrás. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo tinha um contexto. Eu não me prendi só ao texto. O texto foi indicado. E eu li o contexto. E o contexto reforçou aquele texto. Mas vamos supor que uma pessoa está amargurada, não sabe qual é a palavra, não sabe qual é a vontade de Deus, e infelizmente a vontade, ou melhor dizendo, infelizmente, não nesse sentido, mas infelizmente muitos querem saber a vontade de Deus quando ela está escrita na palavra. Como assim? Exemplo, eu quero saber que caminho eu devo andar, mas Deus deve me revelar. Deus não vai revelar algo que está revelado. Vocês estão entendendo? Então, como é que Deus vai revelar algo que já está escrito? Aí aquele indivíduo chegou lá, quis agir dessa maneira e foi lá e botou a mão, né, ou o dedo em cima do texto. E o texto que ele abriu estava escrito, e foi Judas e enforcou-se. Eu disse, puxa vida, será que Deus quer que eu me enforque, quer que eu me mate? Não, mas eu vou olhar um outro verso. Ele disse, e aí ele abre, e vai lá, e vai tu e faz o mesmo. Eu disse, não é possível. Deus está me falando isso, eu vou abrir no terceiro verso. E o que tem que fazer, faz-o depressa.
São textos fora do contexto. E Judas enforcou-se. Claro que Deus não quer que você vá se enforcar se você abriu naquele local, porque antes está dizendo, não matarás, como um dos mandamentos. Vocês estão entendendo? Então, é aquela coisa. Então, meus queridos, há grande necessidade de ler a Bíblia. Mas não somente de ler, mas de interpretá-la. Interpretá-la sob a luz dada por Deus. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Antes, já falamos isso em semanas passadas, antes de qualquer coisa, de qualquer estudo, de qualquer leitura, eu devo fechar meus olhos, orar a Deus e pedir a iluminação do Espírito Santo para que me conduza naquela leitura, naquele estudo, ok? Vamos lá, parte de domingo, pressuposições, certo? Pressuposições. Em primeiro lugar, meus queridos, isso é natural. Ninguém chega a um texto, você não vai chegar a ler um texto da Bíblia com a mente vazia. Isso não existe. Então e sempre existe alguma coisa. Todo leitor, ele chega ali com uma história específica, certo? Uma experiência que impacta, de certa forma, o processo interpretativo, certo? Então a gente vê aqui, por exemplo, a primeira pergunta, né? E seria interessante, antes de continuarmos, e seria interessante que você não vai ler a passagem agora, porque a passagem já deve ter sido lida, mas a pergunta é: embora os discípulos estivessem familiarizados com as Escrituras, eles sabiam das Escrituras, o que os impediu de enxergar o verdadeiro significado da palavra, mesmo quando os eventos preditos nela haviam acontecido diante deles? Está aqui, assinale a alternativa correta. O que aconteceu com eles? Falta de acesso direto ao texto e o fato que eram iletrados? Será que foi isso? Ou as pressuposições promovidas pelos líderes religiosos da época? O que levou aos discípulos apesar de estar claro nas Escrituras, mas serem decepcionados? Discuta aí com alguém, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seu filho, essa pergunta. 30 segundos. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. O que levou aos discípulos de Jesus a saber que estava nas Escrituras que Cristo deveria morrer, sofrer, morrer, sepultar, ser sepultado e ressuscitar? O que foi? Eles não tinham acesso direto ao texto e eles eram iletrados. Será que foi isso aí? Pastor, eles eram iletrados, eram pescadores e tudo, sim, mas peraí, todo judeu, independente da sua formação cultural, eles tinham acesso às Escrituras, eles sabiam de todas as profecias, isso era bem divulgado, ou as pressuposições promovidas pelos líderes religiosos da época? A pergunta, a resposta B. Ou seja, o nacionalismo exacerbado do povo de Israel os levaram a crer no Messias terrestre ou terreno que deveria ocupar o trono de Roma, ou o trono do dominador na época, no caso Roma. E isso que se criou o quê? Uma mentalidade, uma pressuposição, uma cultura, algo arraigado. Então o que acontece? Quando Cristo veio e não era o Messias que eles esperavam, e a maior decepção, vamos assim dizer, ou a maior certeza dos líderes judaicos,
foi quando viram Cristo na cruz. Aí, está vendo aí? O nosso Messias não estaria aqui na cruz. O nosso Messias estaria montado num cavalo branco e nós atrás para derrubar o imperador César Augusto. Simplesmente isso, meus queridos. Mas Jesus, os profetas tinham feito todas essas previsões com respeito a isso aí. Depois, eles foram sendo conscientizados, entendidos. Ah, tá, é realmente. E aí começaram a pregar sobre isso. E, irmãos, isso em todas as épocas, isso acontece. Todas as épocas. O desapontamento de 1844. Qual era a pressuposição da época? O santuário a ser purificado era o terrestre. E o santuário a ser purificado era o celestial. O santuário terrestre nem mais existia. Ah, então, se não existe, então Jesus vai voltar. Quem falou isso? Estava escrito aonde? Não era na palavra de Deus. Era uma pressuposição. Era uma ideia preconcebida que criou, se arraigou e se tornou o quê? Um fato. Então, não era isso. Estava tudo certo. Só que eles erraram o local. E mais uma vez Deus teve que intervir, mostrando, dando em visão para que o pessoal entendesse. Mas vamos continuar. Então é assim mesmo. Então, irmãos, a neutralidade total ou a objetividade absoluta não pode ser alcançada. Infelizmente, nós, quando começamos a estudar a Bíblia, nós vemos o quê? Nós vimos essa semana passada, nós temos o quê? Uma cultura arraigada, os valores. E só Deus para mudar. Por isso que está dizendo que todo ser humano tem que ser o quê? Transformado. O caráter, quando a gente chegar no céu, nós seremos transformados. Mas o caráter é transformado aqui na terra, até a volta de Jesus. Se quisermos ter a vida eterna, se quisermos a salvação, devemos permitir que o Espírito Santo entre em nossa vida e faça a devida transformação. Transformação é abdicar de muita coisa, gente. Muita coisa. Não é só de ideias erradas, mas abdicar, inclusive, de comportamento errado. Ter o domínio próprio. Joelho no chão. De nós termos o fato de termos a consciência, já é o suficiente. E agora, joelho no chão e pedir a Deus que faça a devida transformação. Você quer isso? Faça assim, ó, com o seu dedinho. O positivo, certo? Dá um ok. Vamos botar o joelho no chão, meus queridos. Vamos orar mais do que nunca para que aconteça essa transformação. Então, meus queridos, o Espírito Santo, essa é a boa notícia, ele pode corrigir e esclarecer, né, as nossas perspectivas, pressuposições limitadas, ao lermos a Escritura de coração aberto e sincero. Certo? Como diz a Bíblia, em João 16, o Espírito Santo guia em toda a verdade. Guia em toda a verdade. Vamos lá, parte de segunda-feira, tradução e interpretação. Meus queridos, a arte, isso é importante, esse conceito eu marquei aqui, a arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos é chamada de hermenêutica. Eu acho que você já deve ter visto aí esse termo, com certeza, hermenêutica, e a gente fica voando. Alguns que são mais inquietos, né, e mais pesquisadores vão ao dicionário. O que significa a palavra hermenêutica? A arte, a habilidade de traduzir e interpretar o texto cuidadosamente. Ou seja, você tem que traduzir e interpretar de forma cuidadosa, para não levar em conta essas pressuposições que interfiram no texto. Vou dar um pequeno exemplo, certo? Não vou falar sobre isso agora, que não é a questão. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, a gente lê que João, né, foi envolvido em visão do livro do Apocalipse no dia do Senhor.
Se nós pegarmos o original grego, dia do Senhor ali é a palavra sábado. Mas já tem algumas versões da Bíblia que eles tiram a palavra dia do Senhor e colocam domingo. E isso se chama forçar o texto. E isso se chama, como assim, não usar de forma coerente a hermenêutica. Porque o original grego fala sábado, mas a pessoa, para se acomodar às suas ideias, coloca a palavra domingo. E tem outras também, outras interpretações, nós não vamos colocar aqui agora, certo? Porque não é o assunto. A gente só está mencionando alguns exemplos, ok? Então, meus queridos, é isso aí. Então, como se diz, as passagens, a interpretação e tradução, ela é necessária e importante para o nosso entendimento do que está escrito na palavra de Deus. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer, meu querido ou minha querida, você não vai entender todas as coisas escritas neste mundo, o que está escrito ali na palavra. Lembre-se, Deuteronômio 29 e 29, as coisas reveladas são para nós e as encobertas não nos pertencem. Então, meu querido, minha querida, por favor, porque você não entendeu um ponto, não vá se desesperar. Não fique, e agora, o que é que eu vou fazer? E qual vai ser meu entendimento, certo? Então, infelizmente, é o que acontece, tá bom? Outra coisa, não precisamos conhecer a língua original para compreender as verdades cruciais. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, o senhor estudou, o senhor sabe, como você entende alguma coisa de grego? Irmãos, e os que não sabem ler e que aprenderam a ler na palavra, não vão se salvar? Você não precisa conhecer a língua original para entender, certo, o que é o significado dos textos. Mas se você quiser, não é difícil. Principalmente nos nossos dias. Tem até curso de grego, e não é 1, nem 2, nem 3 não, no YouTube. Tá certo? E livros e literatura acessível a todas as pessoas. Ok, meus queridos? O principal propósito da hermenêutica, eu vou colocar aqui, é transmitir com precisão o significado dos textos e nos ajudar a aplicar corretamente o ensino do texto à nossa vida. Não é só eu aprender o que está escrito aqui. Não, interessante, tá? Mas, não, o que é que eu posso aplicar na minha vida? Certo? Até o que é que eu lendo como é o nome? Como é que eu posso dizer? As genealogias. O que eu posso aplicar? Que princípio eu posso tirar para a minha vida das genealogias? Que fulano foi filho de Beltrano e etc, etc. Tudo tem um propósito, meu querido. Quando Deus mandou que fosse escrito algo, ele sabia o que ele estava fazendo, ou ele sabe o que está fazendo, certo? Então, meus queridos, vou dar outro exemplo aqui, eu já falei sobre isso aí. Algumas pessoas têm acesso a várias traduções, outras não têm. Independente das traduções que você possua, por que é importante estudar a palavra em espírito de oração e obedecer aos ensinos? Eu falei isso aí, tá entendendo? Porque tem gente que força a tradução. Ele quer ensinar algo, então a melhor maneira é forçar a tradução. Ok? A Bíblia e a cultura, né? Nós temos que lembrar que ao estudarmos a palavra de Deus, existe uma cultura daquela época, então a cultura da época, do lugar, não bate com nossa cultura. Então existe uma tendência de a gente querer deturpar ou mal interpretar aquela situação. Eu já citei semana passada, né? Mulher, que tem eu contigo. Por exemplo, quando Jesus está no poço com a samaritana. E a mulher faz o quê? 2 questionamentos a Jesus. Uma pergunta, mas 2 itens nessa mesma pergunta. Falei como é que, sendo tu judeu,
fala comigo que sou samaritana. Isso aí todo mundo sabe, né, que estuda a palavra. Os judeus não se davam com os samaritanos, né? E eu que sou mulher. Aí vem a segunda situação. Eu não entendo, porque hoje nós falamos com homens e com mulheres. Por que Jesus não podia falar com a mulher? Mas aí é que está, vamos à cultura da época. A cultura da época dizia que um homem não poderia se dirigir a uma mulher na ausência do seu marido. Ou se fosse solteira, na ausência de seu pai. Então era a cultura da época. Aí a gente vê, quando vê aquela frase, como é que sendo tu judeu se dirige a palavra a mim, que sou mulher e samaritano? Aí a pessoa, mulher, o que é que está acontecendo? A Bíblia, a hermenêutica, a interpretação tem que levar em conta a cultura da época. Mas pastor, eu não tenho essa cultura. Meus queridos, há alguns anos atrás você poderia dizer isso. Mesmo assim existem livros, bibliotecas. Mas hoje, com YouTube e com várias como é que se diz, livros digitais em PDF e tudo mais, o acesso à tecnologia no computador, então, por favor, a gente pode ir lá e recorrer. Eu tenho muitos livros em casa, mas quantas vezes eu fui para o computador, para o YouTube, para a internet? Para o Google? Ou Google? Como é que a gente que fazer isso aí? Outra coisa, meus irmãos, a questão que a gente vê é algo cultural e é importante te colocar isso aqui. Os autores da Bíblia, principalmente lá no Velho Testamento, e chega um pouco no Novo Testamento, tudo, inclusive calamidades, eles atribuíam a Deus. Às vezes eles aprontavam a coisa, eles mesmos, por conta deles, consequência dos atos dele. Olha o que Deus fez conosco hoje. Isso está lá no final de Juízes, né? Uma parte. O que é que Deus fez conosco, tirando uma tribo do nosso convívio, aquela coisa toda. Era cultural da época que todas as coisas boas e ruins eram atribuídas a Deus. Certo? Então a gente tem que entender. Porque eu já vi gente dizendo, eu não gosto do Deus do Velho Testamento. Como se Deus fosse dois, ou tivesse caráter diversificado. No Antigo Testamento, ele é um, no Novo Testamento é outro. Então eu não gosto do Deus do Antigo Testamento. Meu querido, leve em conta a cultura das pessoas. Ok? Então vamos lá, vamos adiante. Irmãos, agora, embora Deus tenha falado para as gerações específicas, Ele cuidou que tudo chegasse aos nossos dias, certo? E que nós tivéssemos entendimento, ok? Então, outra coisa, o mesmo princípio se aplica às verdades da palavra, embora a Bíblia tenha sido escrita há muito tempo em culturas muito diferentes da nossa, suas verdades são tão relevantes para nós quanto para quem elas foram primeiramente endereçadas. Quarta-feira, nossa natureza pecaminosa e caída. O que impediu que essas pessoas aceitassem a verdade e a mensagem bíblica? Que é apresentado nesses incidentes? A gente vê ali, por que os líderes judaicos, os fariseus, os saduceus, os zelotes, não aceitaram a questão de Jesus, apesar de estar tudo colocado ali pelos profetas? Meus queridos, cegueira espiritual. Às vezes está diante de você aqui. Eu digo assim, estou dando um exemplo. E a gente não enxerga, irmãos. Quantas coisas, irmãos, eu tenho mais de 40 anos de batizado. Quantas coisas eu vi esses dias aqui, eu nunca tinha visto isso. Para mim foi uma alegria, uma novidade. Coisas que eu estou entendendo. Eu não me envergonho de dizer isso. Mais de 40 anos batizado nessa igreja, estudando. Agora, se você não estudar, você não vai entender nunca. Porque a pessoa pensa, batizou, pronto, encerrou. A caminhada cristã, ela não termina com o batismo. Ela vai crescendo, é que nem um dia. Está escrito na palavra. Nós não podemos ser uma água reduzida que começa a estagnar. Nós temos que desenvolver. Então, meus queridos, o pecado, infelizmente, afeta toda a nossa existência.
ele também afeta a capacidade de interpretar as Escrituras. Não podemos esquecer disso. Então, às vezes a gente está estudando a Bíblia, aí vem pensamentos como orgulho, engano próprio, dúvida, afastamento e desobediência. Quantas vezes você está orando e sua mente começou a divagar na oração? Você está estudando a Bíblia, você começa a se desconcentrar. Vamos orar a Deus. Infelizmente é o pecado, meus queridos. Vamos lá. Devemos também, irmãos, ao contrário, quando estudarmos a Bíblia, devemos abordá-la com fé, com submissão, não uma atitude crítica de dúvida. Por favor, irmãos, o orgulho, o engano próprio, a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e a Bíblia, que certamente levará à desobediência. É inspirador obedecer a palavra de Deus. Meu querido ou minha querida, como é importante nós nos submetermos ao nosso Deus. Às vezes a gente, por uma questão ou outra, a gente ouve uma ideia errada. Nós não podemos nos limitar a isso. Será que você, esse tempo todo, você foi ensinado, instruído de forma errada? Tem gente, meus queridos, que anda pregando por aí, eu não estou falando de outras igrejas não, que anda pregando por aí, e que disse que recebeu uma nova luz. Quando a gente vê que toda a luz já foi dada. Você pode ter um novo entendimento com respeito o entendimento real com respeito àquela luz. A luz que já está clara. Então esse é o problema de alguns pregadores. Não, ele quer, porque ele teve a luz, que ele disse que teve uma visão, quer forçar algo. Inclusive dizendo, porque eu sonhei e Jesus e Deus me revelou que ele vai voltar tal dia. E agora, a palavra de Deus diz ao contrário. Então agora, mas as pessoas têm que entender, têm que aceitar aquilo ali. Não é assim, meus queridos. Parte de quinta-feira, mais uma vez, porque a interpretação é importante. Porque agiremos com segurança se compreendermos a palavra do Senhor. Aí eu trilho no caminho certo. É por aqui. Então é que nem você tem um mapa. Você tem um mapa na mão. Eu tenho que interpretar esse mapa. Para que direção eu vou? Não, a direção é essa aqui. Mas vamos olhar os pontos cardeais, vamos ver a direção do sol, se for à noite, a direção das estrelas, melhor dizendo, onde está o Cruzeiro do Sul. Então vamos lá. Aí você diz, não, é aqui, é por aqui que eu devo ir. Então pronto, você interpretou o mapa, você interpretou os sinais, os pontos cardeais, então o que vai acontecer? Você tem segurança aí naquela direção. Você pode não estar enxergando nada, não estar vendo nenhuma perspectiva, mas você vai com segurança, porque você sabe que está no caminho certo. A Bíblia, Jesus vai voltar? Quem disse? Está escrito na palavra. Mas não, essas coisas não vão acontecer não. Vai acabar o coronavírus aí, e a vida vai voltar tudo normal, os campeonatos vão voltar, melhor dizendo, o comércio vai reabrir, os shows vão voltar, que nada, tudo a mesma coisa. Quem falou isso para você? Pode ser até que volte ao normal, mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar, meus queridos. E eu não estou estabelecendo data aqui não, pelos sinais a coisa está apertando. A coisa está apertada, melhor dizendo. Não é para você ficar com medo, não. Se prepare, se fortaleça, ore, estude, tranquilo. Vá com segurança no caminho, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Meus queridos, a coisa mais importante da Bíblia é a salvação e a maneira pela qual nós somos salvos. A salvação é algo maravilhoso, perfeito. Então tem gente que fica preocupado mais com os eventos têm que ser uma preocupação? Tem. Mas eu vou dizer aqui algo, vamos lá, preparação individual, salvação.
eventos. Esse aqui, a preparação, a salvação, é básico, é fundamental, é imprescindível. Esse aqui é importante. Qual é a prioridade? O imprescindível, o urgente. O importante é importante, como está dizendo, mas ele é o complemento do urgente. Entenderam? Então se preocupe com a sua salvação. Que se eu não tiver certeza da salvação, meu querido ou minha querida, Jesus pode vir amanhã, pode vir no final do ano. E aí, eu não vou estar pronto mesmo. Eu tenho que estar pronto para quando essas coisas vierem. Veio, está vindo, que beleza! Eu estou vindo, estou preparado. Do que você, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora? Estou ansioso. E aí, o que é que faz? Eu não estou conseguindo dormir, só preocupado. E se eu não estiver pronto? Meu querido ou minha querida, se você estiver se preparando, pode ser daqui ao final do ano, ou no outro ano, ou no outro mês, a gente vai estar em paz e tranquilo. Que maravilha, não importa o tempo, a gente vai ficar feliz. Puxa, já estava na hora há mais tempo. É isso aí, gente. Vamos lá. Irmãos, saber o que a Bíblia nos ensina, principalmente para a nossa salvação, depende muito da nossa interpretação. Deus não vai mandar você fazer algo contra a vontade dele. É o que nós estamos estudando aqui. Como o tempo já está findando, me permitam, eu queria ler duas citações. Primeiro aqui na parte final de quinta-feira. A interpretação das Escrituras é um assunto vital à saúde teológica e missiológica da igreja. Teológica e missiológica, mãos dadas. Sem uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver unidade na doutrina. Ai, doeu essa. Unidade na doutrina. E no ensino, e portanto nenhuma unidade na igreja é em nossa missão. Uma teologia precária e distorcida inevitavelmente levam à missão deficiente e distorcida. Afinal, se temos uma mensagem para dar ao mundo, mas estamos confusos sobre o seu significado, com que eficiência poderemos apresentar esta mensagem àqueles que precisam ouvi-la? Irmãos, tem coisas que, honestamente falando, eu pessoalmente, eu não quero discutir. Você pode até falar, mas se está escrito aqui, por favor. Mas você tem que abrir a mente para isso aí. Eu abro minha mente para te escutar, mas não para aceitar o que você está falando, quando eu sei que na Bíblia está me mandando ir por um outro caminho. É simples assim. Sem estresse. Na boa, seja gentil, educado, carinhoso ou carinhosa. Vai e toque sua vida. E na parte de sexta-feira, e isso aqui vem de Ellen White, Mensagens aos Jovens, página 260. Não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração. Se à medida que lê você se sente convicto a respeito de algo e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste as suas opiniões à palavra. Não permita que suas crenças ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixe a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito, então firme os pés na rocha eterna. Simplesmente assim. Meu querido, minha querida, tem gente que às vezes gosta de algo, uma comida, e aí vai pesquisar detalhadamente. Aí está lá, descobre a realidade. Não, mas deve ter algo aqui que diga que tal coisa pode ser consumida ou pode ser praticada. Não tente adaptar suas opiniões a Deus. Tem gente que quer que Deus, ou melhor dizendo, desculpe, que não tente adaptar Deus às suas opiniões. Tem gente que não, eu penso assim, então Deus, por favor. É que o pessoal de fora faz. Não, Deus manda guardar o sábado, concordo plenamente. Mas só que no mundo de hoje, muito trabalho, as empresas não dão, então a gente tem que adaptar.
eu não posso adorar no sábado, eu vou adorar no domingo. Mas a palavra de Deus não mandou fazer isso. A palavra de Deus não disse isso. Então, meu querido, minha querida, a gente não tem que adaptar a Deus à minha necessidade, à minha disponibilidade. Certo? Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus nos ajude de forma especial. Então, eu quero ver as mãos aqui, quanto pela graça de Deus, vão pedir mais agora que o Espírito Santo te ajude a interpretar de maneira correta, de maneira tranquila a palavra de Deus. Levante sua mão onde você está. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a vocês. Vamos fechar os nossos olhos para ter uma palavra de oração. Querido Deus e eterno Pai, nossa gratidão por esses momentos aqui passados. Como é bom, Senhor, como é bom estarmos sempre na Tua presença. Obrigado porque tivemos o privilégio de recapitular este manual, esta lição que estudamos a cada dia. Nos abençoe e nos fortaleça, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e aguardamos a vocês na próxima transmissão.